Louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. Santo é o teu nome, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia, Aleluia. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Vamos pedir para que o papai fale conosco. Porque eu creio que, igual eu, você saiu de casa para o Senhor falar contigo. Então, feche os teus olhos. Começa dando glória, 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 glória. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Jesus querido, mais uma vez eu me encontro na tua presença. Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça. Nada tenho, nada solto do que vem de ti, papai. Senhor, estamos aqui para como servo, como filhos que está pronto para ouvir a voz do Pai. Jesus fala com a tua igreja. Jesus fala comigo. Jesus fala, meu Pai, com cada um nessa noite. Revela a tua palavra. Fala com o vizinho da esquerda, com o da direita. Fala com o vizinho da frente, com o de trás também, meu Pai. Não deixe de falar. Aleluia, meu Pai, em todo o tempo, meu Pai, fala. Fala, Senhor, porque teus filhos ouvem em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Livro de Êxodo, capítulo 14. Glória a Deus. Livro de Êxodo, o primeiro livro da Bíblia. Livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 15. É rápida a palavra. Aleluia! Santo é teu nome. Capítulo 14, versículo 15. Quem encontrou, diga amém. Amém. Aleluia. Então vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Amém? Que diz assim: a minha Bíblia tem um título: a passagem pelo meio do mar. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz ao meu filho de Israel que marche. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e o prende, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entre nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou, e ia atrás dele. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. Iam entrando, ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclareciam a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Aleluia, glória. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriente toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. E as águas foram-lhe como muro, à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás dele, todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disse
disseram os egípcios: fujam da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas tornem aos egípcios sobre os seus carros e sobre os seus cavalos. Aleluia, glória a Posso sentar Deus. um pouquinho, por gentileza? Aleluia, santo é teu nome. Igreja, livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 15. A palavra do Senhor todos conhecem, que Moisés, aleluia, a mãe de Moisés, a Bíblia diz que ela coloca Moisés em um cesto para poder salvar a vida deste homem. A Bíblia diz que essa mãe, muito tempo antes de o Senhor chamar Moisés para a obra, a Bíblia diz, aleluia, que Joquebede, ela coloca o teu filho para salvar o teu filho, porque eles viviam dias terríveis, aleluia, qual era notório, que era a lei de todas as crianças homens, aleluia, viesse ser assassinado. Todos conhecem essa passagem. E a Bíblia diz que essa mãe em desespero, ela coloca Moisés em um cesto, aleluia, e a Bíblia diz que esse cesto ele vai descer no rio abaixo, aleluia, só para você entender aonde nós queremos chegar, que é o chamado. A Bíblia diz que então esse cesto ele vai seguir no rio com o seu percurso. Mas ali ela coloca o teu filho em um cesto. A Bíblia diz, aleluia, que em todo o tempo o Senhor era com Moisés. E a Bíblia diz que esse cesto ele é direcionado à filha de Faraó. Aleluia. A Bíblia diz que nenhuma criança do sexo masculino poderia estar viva. Aleluia, Porque quando o Senhor tem planos na minha e na tua vida, aleluia, podem se levantar qual for o veredito. Quando o Senhor tem uma promessa na minha e na tua vida, pode se levantar qual for o veredito da terra, mas a palavra que o Senhor lançou sobre a minha e a tua vida há de se cumprir. aleluia, A glória a Bíblia diz que a Deus. sentença para essa criança era de morte. Só que o que o homem faz, o homem planeja, só que a palavra vem do Senhor. Já ouviram muitos dizer que a Bíblia diz que, aleluia, do coração do homem vem o planejamento, mas a última palavra vem de Deus. E essa mulher, essa filha de Faraó, ela se apaixona, vamos dizer assim, por essa criança. Igreja, a Bíblia diz que ela toma esta criança para si. Aleluia. E a Bíblia diz que ela tira essa criança do rio e dá o nome de Moisés, que significa das águas fora tirado. E a Bíblia diz que Moisés ele vai crescer, aleluia, dentro do palácio. Aleluia. A Bíblia diz que este jovem, essa criança, ele vai crescer sob a supervisão, aleluia, sobre o palácio de Faraó. Aleluia, igreja. A Bíblia diz que ela não é mãe, porém ela precisa de uma ama ou de alguém para criar o teu filho. E Deus é tão lindo, igreja, que junto com esta mulher há uma serva da filha de Faraó, que ela é hebreia. E a Bíblia diz que tudo é direcionado pela graça do Senhor. A Bíblia diz que esse jovem ele vai crescer, aleluia, tendo ensinamento cristão, aleluia, bases cristãs. A Bíblia diz, igreja, que Moisés ele cresce. Até aí tudo bem. A Bíblia diz que Moisés, aleluia, no ato de coragem, no ato de amor ao próximo, a Bíblia diz que Moisés, ele já tem uma certa idade. Aleluia, ele já é adulto. A Bíblia diz que ele vem cometer um crime, aleluia, no Egito. Ele mata um dos soldados de Faraó. E a Bíblia diz que este jovem, então ele foge. A Bíblia diz, só recapitulando, que Moisés ele foge do Egito para o deserto. Igreja, entenda, aleluia, que tudo que acontece na minha e na tua vida, e até mesmo na vida de Moisés, é projeto, é planos do Senhor. Aleluia. A nossa vida ela jamais vai tomar um percurso ou um caminho, aleluia, a qual o Senhor não designou. Jamais. Jamais vai acontecer algo na minha e na tua vida, aleluia, a qual nós possamos dizer, não é coisa do Senhor, não. Tudo que acontece, de bom ou de ruim, aleluia,
dentro ou fora do templo, é direcionado pelo Senhor. Glória a Deus, aleluia. A vida de Moisés está sendo direcionada pela mão do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que ele foge. Aleluia. Então ele vai seguir a tua vida. Resumindo, a Bíblia diz que Moisés, depois de um tempo, ele está pastoreando as ovelhas. Aleluia. E a Bíblia diz que o Senhor se revela a Moisés numa sarça. E o que chama a atenção de Moisés é que esta sarça, a qual pega fogo, ela não queima. Aleluia. Ali o Senhor ele se revela a Moisés e começa, aleluia, a mostrar a Moisés qual era o chamado de Moisés para a libertação. Libertar o povo do Senhor. Aleluia. Lembrando que, ameaça, o povo do Senhor, o povo de Israel estava sendo cativo, estava sendo escravo por rebeldia. E muitas das vezes, quando entramos em rebeldia, o Senhor permite circunstâncias, aleluia, caóticas na nossa vida. Entende, igreja, que o Senhor ele desce, aleluia, uma sarça, para se revelar a Moisés com fogo. Aleluia, a Bíblia diz, e todos conhecem, que aleluia, Moisés, ele vai olhar e vai bradar uma voz do céu dizendo: Moisés, aleluia, tire a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisas é lugar santo. Aleluia, glória. Igreja, nós entendemos nesse primeiro versículo que o Senhor ele não chama apenas por chamar. O Senhor ele não chama qualquer um. Ele chama pessoas que têm comprometimento com a obra do Senhor. Moisés, aleluia, ele estava ali atento à voz do Senhor. E entendemos também que para entrar na casa do Senhor no espiritual e até mesmo no físico não é de qualquer maneira. Aleluia, porque quando entramos no portão para dentro, nos nossos olhos, aleluia, carnais, é somente uma casa, é somente uma garagem. Mas entende, igreja, quando nós adentramos no culto de sábado e domingo, nós adentramos não numa garagem, não na casa da pastora Patrícia, mas no lugar santo do santo, aonde nós temos que ter reverência, aonde nós temos que ter postura, aonde nós temos que ter, aleluia, vigilância, porque nós entramos no lugar santo. Aleluia, aleluia, o Senhor, ele se apresenta a Moisés dizendo: tire a sandália dos teus pés, porque onde tu pisas é santo. Aleluia. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: Moisés, tire as sandálias do Egito, tire a sandália do passado, porque o que eu tenho contigo é novo. O que eu tenho contigo, aleluia, homem nenhum revelou a ti. Aleluia. O que eu tenho para ti é nova história, novo começo. Tire a sandália da vergonha, tire a sandália do pecado, tire a sandália, aleluia, qual você trouxe a tua bagagem passada. Porque quando eu entendo, igreja, que quando o Senhor manda Moisés tirar a sandália, não é somente porque é um lugar santo, mas é para ele esquecer daquilo, o que ficou para trás e começar uma nova história. O que o Senhor estava dizendo a Moisés: tira o que é velho, porque eu vou colocar o que é novo na tua vida. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O que Deus está dizendo a Moisés, igreja, aleluia, ei, está na hora de deixar o velho para trás. Porque eu tenho sandálias novas, sandália de honra para os teus pés. Aleluia. Igreja, a Bíblia diz que o Senhor deve se revela a Moisés. Aleluia. E ele vai chamar Moisés para uma grande obra. E a Bíblia diz que Moisés não era culto. Moisés não tinha faculdade. Moisés, malemar, sabia, vamos dizer, falar bonito. Embora no Egito ele aprendeu a ler e a escrever. Aleluia. Só que o ler e escrever do homem é diferente do ler e escrever de Deus. Entenda. Aleluia. E a Bíblia diz que Moisés, aleluia, ele ouve e ele aceita o chamado. Aleluia. Então a Bíblia diz que vai se passar algum tempo e novamente o Senhor vai chamar Moisés para voltar ao Egito. Duas coisas essa que existe. Igreja, voltar ao lugar que fugiu é difícil voltar. É difícil entrar num ambiente para você entender aonde você não é bem-vindo, aonde você seria morto pelo que você fez há alguns anos atrás. Aleluia, você não era bem visto naquele local e voltar para lá era um grande risco que Moisés teria que enfrentar. Glória a Deus, aleluia. Igreja, é muito fácil entrar em lugares que nós somos acolhidos, bem-vindos e queridos. É verdade. Eu quero ver entrar em lugares, aleluia, onde, aleluia, a palavra do Senhor não pode ser propagada. Onde você, ser cristão, aleluia, vão olhar com cara torta, vão olhar de cima a baixo, vão virar a cara. É difícil.
Deus tremendo. Andar com o Senhor, caminhar com essa nova sandália com o Senhor é difícil. Igreja, a Bíblia diz que Moisés, ele aceita o chamado. Lindo, maravilha. Aleluia, a Bíblia diz que então o Senhor manda ele voltar. Jesus, aleluia, ele manda Moisés voltar para o Egito, da onde ele saiu do Egito. Aleluia, porque ele queria fazer a obra do Senhor lá. Porque vidas dependiam de Moisés para a libertação. Vidas precisavam, aleluia, que Moisés se colocasse, aleluia, como cabeça do Senhor na frente daquele povo, para que pudesse ouvir, aleluia, e ver a libertação deste povo. A Igreja, a Bíblia diz que inúmeras vezes todos conhecem que Moisés ele vai à presença de Faraó. Aleluia, diz: liberte o meu povo. O Senhor manda te dizer, Faraó, para que tu liberte o povo dele e deixe o povo ir. Aleluia. Inúmeras vezes todos conhecem essa passagem. Aleluia. A Bíblia diz que Moisés ele nega. Aleluia. Aleluia. O que era o passado e começa a viver o presente do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Que o Faraó endurece o coração e diz não. Então, através da vida de Moisés, a Bíblia diz que o Senhor começa a enviar sinais. Manda as pragas. Manda gafanhotos. Manda pestes. Manda, aleluia, escuridão. Manda, aleluia, a morte dos primogênitos. Aleluia. E a Bíblia diz que então o Faraó, aleluia, entre aspas, aleluia, ele cede para que o povo pudesse ir. Entende, igreja? Que quando você tem um chamado na tua vida, aleluia, independente de onde você vá, independente de onde você esteja, independente de quem está à tua frente, quem te chamou, ele se responsabiliza pela obra. Aleluia, glória a Deus. Em todo tempo, quem falava na vida e na boca de Moisés era o Senhor. Aleluia, em todo tempo, quem usava, aleluia, Moisés era o Senhor. Aleluia, então a Bíblia diz que este povo é liberto. Amém? A Bíblia diz que este povo é liberto. Aleluia, agora eles estão para caminhar ao deserto e chegar até o grande mar. A Bíblia diz que eles caminham, e no meio do processo da caminhada, igreja, vamos entender que com o Senhor, caminhar com o Senhor é muito bom. E é lindo, porque até no deserto tem suprimento, até no deserto tem bonança. A Bíblia diz que quando eles estavam no deserto, a roupa, aleluia, não envelhecia, a sandália não estragava, havia alimentos, havia água, havia sombra, havia sol. Aleluia, quando era quente demais, o Senhor enviava nuvem. Quando era frio, o Senhor colocava coluna de fogo, a qual nós lemos. Então, igreja, até no deserto tem providência. Aleluia, glória Entenda a Deus. que até no deserto o Senhor ele anda conosco. Glória a Deus. Olha que coisa linda. Aleluia, o deserto não é para matar, o deserto é para fortalecer. O deserto não é para desanimar, o deserto é para continuar. O deserto não veio para te fazer esmorecer, o deserto veio para te fazer aprender. O deserto ele não veio para matar você de fome, ele veio te ensinar a como orar para ter alimento. O deserto não mata você de sede, ele te ensina a buscar recurso na presença do Senhor. E a Bíblia diz que mas às vezes está com o povo e o povo está aterrorizado porque Faraó vem atrás para matar este povo. A Bíblia diz que o Senhor endurece o coração de Faraó, então Faraó vem com seus cavaleiros e carros e cavalos para matar o povo. E a Bíblia diz que o Senhor novamente se apresenta a Moisés e vai direcionar o que é ser feito. E a Bíblia diz: e disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Aleluia. Diga ao povo de Israel que baixe. Aleluia, Deus. Olha só o que o Senhor está dizendo para mim e para ti. Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Deus santo, aleluia. Está com ele na prova? Então marcha. Os inimigos estão se levantando? Marcha. Não está entendendo o processo que está passando dentro de casa? Marcha. Está doendo, está machucando, está ferindo, palavras têm ferido o teu coração e a tua mente? Marcha. Deus maravilhoso. A ordem do Senhor para Moisés para que o povo ei, não olhe para o adversário, olhe para frente e continue avante. Não olhe para o que ficou para trás, olhe para frente e continue avante. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, somente continue marchando. A ordem do Senhor é para continuar e não é para parar. Aleluia. Talvez a circunstância não condiz com a promessa. Mas naquele momento, aleluia, a circunstância não condizia com a promessa. Mas Moisés foi firme. Ele continuou. A Bíblia diz que Moisés estende as mãos, o mar se abre num vento de sopro. Aleluia.
E a Bíblia diz, então diga ao meu povo para que atravesse de seco. E quando o Faraó e os seus cavaleiros, os seus carros e cavalos adentraram no mar, estendam as mãos novamente e eu fecharei. Mas entenda, tudo na nossa vida é para a glória do Senhor. Tudo que Ele faz é para a glória dEle. Se Ele matou o adversário, é para a glória dEle. Se o Senhor abre porta, é para a glória dEle. Se o Senhor fecha a porta, é para a glória dEle. Se o Senhor leva, é para a glória dEle. Se o Senhor traz, é para a glória dEle. Ei, tudo que temos e somos é para a glória dEle. Aleluia. E a Bíblia diz que o meu nome será glorificado em teus carros e cavaleiros. E a Bíblia diz que esse povo passa. Aleluia. Esse povo passa em terra seca. Sabe o que eu entendo com isso? Que o Senhor vai abrir caminhos para você passar. Glória a Deus. Que o Senhor nessa noite vai abrir caminhos, aleluia, para você entender melhor o que o Senhor está dizendo nessa palavra. O Senhor vai abrir, aleluia, aleluia, caminhos, direções, diretrizes para você enxergar, aleluia, o que é para ser feito. Aleluia. O Senhor vai te dar caminhos novos para você, aleluia, ver, focar e ver o que Deus quer para ti. É, Deus. Aleluia. Aleluia. Você lendo a palavra do Senhor, igreja, o Senhor ele abre o mar. É muito lindo o que Deus fez, abriu o mar. Amém. Aleluia. Só que o que Deus faz com aquele povo é mais lindo ainda. Glória a Veja, Deus. olha a grandeza deste Deus. No Aleluia. deserto, no mar, onde não tem porta, onde não tem madeira, onde não tem saída, Ele abre um caminho na onde é impossível. Glória a Deus. Você está entendendo o que o Senhor vai fazer com a tua história? Aleluia. Ele vai abrir caminhos que são impossíveis para você. Oh, glória, eu creio. E você vai passar e louvar o nome do Senhor. Oh, glória, Essa situação que aleluia. você está passando achando que você vai morrer por causa dos egípcios que vem atrás, ei, o Senhor vai abrir caminhos para você passar. Louvado seja Deus, aleluia. Essa prova que você passa, essa batalha espiritual que você está passando, você e o Senhor, Ele vai abrir caminhos para você passar e o nome dele será glorificado. Aleluia. Talvez você venha aqui pedir uma direção do Senhor. Senhor, eu preciso de uma direção, porque eu não sei qual direção tomar, qual decisão tomar. Porque vai terminar o ano e da maneira que começou não pode ficar. Aleluia. Ei, Ele vai abrir caminhos para você enxergar o que Ele quer para você. Aleluia. O Senhor Glória está a abrindo Deus. caminhos Eu creio. para você, aleluia, tomar posse da tua vitória. Oh, glória, O Senhor está aleluia. abrindo direção. Talvez você não viu a direção até agora, mas hoje você vai ver a direção que o Senhor vai te dar para você ter vitória. Oh, Deus tremendo. Aleluia. A Aleluia. Bíblia diz que então o povo passa. Logo atrás vem Faraó com seus cavaleiros e cavalos. E a Bíblia diz que o Senhor olha para Moisés e diz: estenda as suas mãos novamente. E o mar vai se fechando. Torna-se-não unidades egípcios sobre o carros e cavalos. E o meu nome será glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Santo é teu nome. Igreja, e eu fecho a minha Bíblia. O que o Senhor vai fazer com teus adversários, ninguém viu, ninguém ouviu, e não está na história. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que Faraó ele entra com tudo com seus cavaleiros. E a Bíblia diz que o mar se fecha, a mão do Senhor fecha aquele mar. E todos são exterminados. O que entendemos da palavra de hoje? O Senhor te escolheu. Aleluia. O Senhor te chamou. Glória a Te livrou da Deus. morte desde o ventre da tua mãe. Aleluia. Aleluia. Porque Moisés foi livre desde o ventre, que era para morrer. Aleluia. Tu lembra quando tu estava na barriga da tua mãe, quando tu era pequenininha? Inúmeras vezes o Senhor te deu livramento. Aleluia. O Senhor te deu livramento. O Senhor te separou, te deu livramento. Escreveu uma história para a tua vida. Aleluia. Você está de Glória a pé, eu Deus. estou de pé. Estamos aqui, aleluia, jovens, adultos. E esses dias eu me peguei pensando alguns anos atrás. Falei, Senhor, quem eu era, quem minha família era, e agora onde eu estou. Glória a Deus. E às vezes é Aleluia. necessário a gente fazer uma avaliação da nossa vida. Porque fazendo às vezes uma avaliação, igual eu faço às vezes, você vai saber aonde você errou, onde você deixou, onde você parou, para você tomar novamente caminho. Às vezes é necessário parar e falar: onde eu estou errando aqui? Deixa eu tomar o fio da meada, como diz o povo.
para me tomar a rédea novamente. E aí, igreja, aleluia, entendendo isso, nós vamos entender, aleluia, que até o dia de hoje, aleluia, é dia 28 de junho, já vamos entrar em julho. Olha quantos anos, eu nasci em 93, olha quantos anos o Senhor tem, aleluia, feito conosco igual fez com Moisés. Aleluia. Ele tem nos guardado. Glória Ele tem a Deus. provido. Quando não tinha, Ele tem provido. Quando faltou, Ele enviou. Quando não, aleluia. Olha o que Deus fez conosco. Aleluia. Nós voltamos a estar como o povo de Israel, escravos do pecado, escravos do adversário. O Senhor não mandou Moisés, mas mandou uma pastora Nadir, mas mandou uma pastora Patrícia, mas mandou uma missionária Úrsula, mas mandou um pastor Juliano, mas mandou alguém, aleluia, para libertar. Aleluia, glória a Nós Deus. estamos aqui, aleluia, porque alguém lá atrás ouviu o chamado do Senhor. E agora é a nossa hora de ouvir o chamado do Senhor, aceitar, vestir sandálias novas de honra e libertar o povo. É, Deus tremendo, Nós não fomos aleluia. chamados como cristãos, nós somos chamados, aleluia, como libertadores do povo. Glória a Deus. Igreja, o nome do Senhor foi glorificado. Aleluia. Entenda, você não caiu nesse ministério de paraquedas. É verdade. Você não veio porque alguém somente te convidou, não. Você não veio porque achou o pastor bonitinho, não. Você não veio porque, aleluia, alguém é legal, não. Porque o bonito também não sou. Aleluia. Você veio porque o Senhor te guardou. Oh, Porque o Senhor pegou no teu colo, aleluia, e te trouxe. Porque se fosse por mim, por você, nós estávamos em casa. é verdade. Igreja, eu quero que você saia da atenção de entender uma coisa. Que quem te chamou, ele não volta atrás. Aleluia, Quem glória te a Deus. escolheu, mesmo desse jeito que nós somos falhos, pequenos e pecadores, erramos todos os dias. Ele não volta atrás. Um exemplo, só para encerrar, aleluia. Eu peguei um Uber. Hoje eu fui trabalhar. Porque eu tive que dar treinamento em Dayatuba. E dando treinamento ali, eu entrei numa rua bem movida. Em Dayatuba, como gosto de festa. Só que eu tinha um lado aqui, tinha um pessoal no churrasco, um monte de gente. E desse lado tinha uma moça sentada. Uma cara brava. E quem me conhece sabe que eu meio que levo tudo na esportiva, tudo brincando. Na hora de falar sério, a gente fala sério. E aí, eu fui em direção a essa mulher. Ela tem 35 anos já. E o marido dela, olhando pra mim sério, fica a cara fechada. Eu dei boa tarde, já eram 2 horas da tarde. Eu falei, boa tarde, casal, tudo bem? Meu nome é isso, consultor, é claro. Eu veio aqui e perguntar se você já tem internet. Aleluia. Tá claro. E nesse momento, igreja, que eu perguntei se eles se eles tinham internet, tá claro? O Espírito Santo perguntou, ministrou no meu ouvido e disse, pergunta, não somente da internet, mas pergunta se eles têm eu como Salvador na vida deles. E aí esteve. E ela olhou para mim, ela falou, não tô com cabeça para conversa. Você me agora entra tudo. Sai o vendedor e entra o Senhor. Aleluia. Ele saiu bufando para dentro. Eita, já tem espírito de oração. Ele saiu, falou meia dúzia de palavras com ela e desceu. E ela falou, ele já vai chamar. Porque na rua de baixo, acho que não quer. E ele é usado de droga. E ela falou, o que eu faço para esse homem ir embora da minha casa? Não é pergunta, né? A gente não passa o que ela passa. Eu não estou ali para falar o que faz ou não. Porque você sabe da luta quem passa. Ela falou, faz anos que eu sofro com esse homem, ele me bate, eu não durmo, eu estou cansada. O que eu faço, moço, para me tirar ele da minha casa? Olha, eu vou te falar uma coisa bem séria. O que você vai fazer para tirar ele da sua casa? Eu não sei. Mas eu sei o que você vai fazer para ele não voltar da mesma maneira que ele saiu. Ela falou, não entendi. Eu falei, vem aqui nessa garagem. Posso entrar? Pode, entrei. Aproveitei a oportunidade, porque crente tem que aproveitar as oportunidades. Ali eu ministrei uma oração sobre a casa dela, sobre a vida dela. Pedindo para que o Senhor olhasse aonde ele estivesse, no bar ou na biqueira,
que ele fosse, enviasse o anjo da libertação. E que ele não voltasse da mesma maneira que ele entrou. Aleluia. E aí ela chorou. Aí o Espírito Santo falou com ela. Aleluia. E eu falei para ela, eu aprendi que o que Deus uniu, o homem não separa. Aleluia. Ah, mas não foi Deus que me trouxe. Eu falei, mas você escolheu. E se você escolheu assim, o preto no branco, vai até o fim. Você não precisa separar, você pode mudar as suas atitudes. Eu não sei se você é cristão. Eu não sei se você vai a alguma igreja. Mas a partir de hoje é sábado. Várias igrejas têm aqui na turma. Vá numa igreja, faça um voto com o Senhor. Porque no momento que Deus descer na tua vida, mudar o teu caráter, mudar as tuas atitudes, as tuas palavras, Ele vai mudar. Aleluia. Ele vai Glória mudar. a Deus. E o pessoal ali do churrasco estava olhando para mim, eu nem percebi. Aleluia. E eu ali, eu falando com ela. Ali ela chorou, me abraçou. E eu falei, eu vou apresentar o nome do teu marido na oração. Família Miguel é astuto. Ele sabe a grandeza do nosso Deus. Quando eu dobro o joelho para orar, eu esqueci o nome do rapaz. Mas eu ainda estava fazendo a mim, então eu pedi para o Senhor ir lá do mesmo jeito. Visitar os dois. Vindo para casa, cheguei em torno de 5h30. Deitei um pouquinho, levantei, tomei um banho, fiz a barba e entrei no Uber. Uber, do nada não, porque do nada é coisa que não existe. Tudo é direcionado do Senhor. O Senhor direcionou o Uber para falar sobre religião. E lá vai o Espírito Santo novamente. Vamos falar do Senhor, aleluia. Igreja, eu não sabia. Até o missionário falou que abriu a porta, eu comentei com ela. Falei, o Uber era desviado. Aleluia. Sabe por quê? Eu falei para você, olha, eu não consigo ir fazer evangelismo. Mas no meu ambiente de trabalho, me usa. Me dê oportunidade para falar de ti. Onde eu estou, me dá uma oportunidade. Eu tenho pedido isso a Deus. E nós começamos a falar sobre religião, e daqui a pouco já estamos na palavra, aleluia, no caminho de casa para cá. E ele falou, olha, eu sou afastado. Exatamente. Falei, mas Deus sabe o tempo certo, amigo. O filho pródigo, ele saiu, a Bíblia não diz quanto tempo levou para ele voltar. Mas ele voltou. E aí eu ministrei a palavra do Senhor, coloquei mais uma sementinha ali, para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Eu fiz o convite, falei, quando der, vem aqui, aleluia, ouvir a palavra do Senhor. A gente não prega a placa de igreja, a gente não prega o ministério, a gente prega a salvação. E o que é verdade. E ali eu desci do Uber, ele agradeceu, nós falamos sobre a vinda de Jesus, sobre o que é preciso ser feito para voltar aos pés do Senhor. Então, a igreja do Senhor tem me dado oportunidade para pregar o nome dele. Sabe por quê? Porque eu não sei quanto tempo eu tenho. Eu não sei quanto tempo eu tenho aqui. Verdade. Alguém sabe quanto tempo eu tenho de vida? Isso é preocupante. É como uma prova de escola. Nós ficamos preocupados, às vezes nós pegamos umas provas de escola de surpresa. E a gente fala, meu Deus, não estudei, e agora? E a vinda do Senhor para a nossa vida vai ser assim. Uma prova surpresa. E agora, Senhor, eu não preparei nada, não fiz nada, não deu tempo. Nós vamos querer dizer para Deus, não deu tempo. Só que de 1993 até hoje, 2025, o Senhor me deu 30 anos de tempo. Aleluia, glória a Deus. Então é necessário. Pregue dentro da sua casa. Aleluia. Pregue para o seu sobrinho, pregue para o seu neto. Mesmo que ele, deixa eu falar, mas só semente você plantou. Pode não se voltar o Uber, pode não vir aqui, mas eu creio que ele vai voltar para a casa do Senhor. Em outro ministério, mas que volte para a casa do Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Eu Deus. creio que, aleluia, aquele homem, da mesma maneira que ele saiu, eu creio em nome de Jesus, pela Glória a fé, Deus. que ele não Aleluia. voltou. Santo é teu Não nome. vai haver separação naquela casa. Eu creio. Igreja, temos que ser como Moisés. Se você tem vergonha de falar alto, como muitos evangelizam, no microfone, faça comigo. Senhor, me dá dentro do ambiente de trabalho, ali, na roda dos amigos, me dá uma oportunidade para falar de ti. Me dá. E aos pouquinhos eu falo para um, falo para outro, falo para um, falo para um. Esses dias mesmo, eu falei até do Salmo 51:10, quando Davi peca, ele ora ao Senhor dizendo, cria em mim, ó Deus, o coração puro. Renove em mim o espírito reto e não me lance da tua presença. E nem retire de mim da Espírito Santo. Eu falei. Nós estávamos falando sobre pecado, sobre erros. E hoje, no serviço, um assunto que rolou sobre atitudes e erros. Aí uma jovem, ela mencionou novamente esse versículo.
que ali eu me alegrei porque a semente está ali. E aos poucos o Senhor vai trabalhando. Então, igreja, sai daqui nessa noite ciente que você não foi chamado para esquentar banco, que você não foi chamado para ser número, que eu e você não foi chamado para ser estatística, nós somos chamados para ser mensageiros do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Boca de Deus na terra. Aleluia. Senhor, de essa noite, Santo é teu nome. aleluia, louvado é o nome do Senhor. Fico feliz novamente, eu vou dizer, em vendo a Senhor vitória, esse dia estava me dói. Aleluia, mas o nome de Jesus já está firme. Aleluia, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Fico feliz. Amém? Vamos orar, curva a tua cabeça. Senhor, meu Deus, meu Pai. Obrigado, Jesus, por essa palavra rica e maravilhosa, a qual aprendemos. Nós somos chamados para ser diferente. Nós somos chamados para propagar o seu nome e libertar as vidas que necessitam ser libertas. Vidas que por elas, Senhor, estão acorrentadas, escravizadas e não conseguem sair. Mas nos usa, Senhor, como instrumento de libertação. Nos usa os nossos lábios não somente para comer o alimento da terra, mas para falar de Ti. Que os nossos lábios possam pregar o verdadeiro Evangelho. Que as nossas mãos possam salvar vidas que estão lá, Senhor, no fundo do poço. Aleluia. Que os nossos pés possam ir. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que os nossos pés, Senhor, possam ir aonde vidas precisam de Ti. Aleluia. Que seja dentro de Campinas ou fora. Nos envia, Senhor. Nos prepara, nos envia. Assim como o Senhor era com Moisés, seja conosco. Glória a Deus. Senhor, Moisés não tinha faculdade, mas o Senhor usou a boca dele para falar, usa as nossas também. Glória. Moisés não tinha diretrizes, não tinha, nem sabe sequer 1%, meu pai, de teologia. Mas o Senhor usou. Aleluia. E o teu nome foi Glória a glorificado. Deus. Aleluia. Senhor, nos usa. Nos usa para que o teu nome seja glorificado. E que, Senhor, nós possamos ganhar as almas que é necessário ganhar para o teu Glória a reino. Deus. Senhor, eu creio que essa família foi salva em nome de Jesus. Eu creio que este Uber vai voltar para a tua Glória a presença. Deus. Em nome de Jesus, eu amo o teu nome também por este culto, por Glória a essa Deus. por cada vida que está aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Amém, Jesus. Curva a tua cabeça, estende as tuas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande amor de Deus. A doce consolação do Espírito Santo permanece com todos, não somente hoje, mas para todos sempre, todos juntos diz. Amém. E graças a Deus está encerrado. Em nome de Jesus, vamos despedir com a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. E a paz do Senhor Jesus. Venha receber a sua oração.